Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano e essa é a minha queridíssima parceira Priscila Furlan. Hoje o Entre Hermanas, ele tá num formato diferente. Totalmente. Totalmente inédito para nós. Verdade. Aqui no estúdio a gente tá com um convidado que ele já passou aqui, ele é um querido, ele domina o mercado financeiro, ele domina liderar pessoas, é um apaixonado pela família, pela vida, ele é o queridíssimo Eduardo Pazin. Olá, bom dia, gente. Que prazer ter voltado. Demorou muito. Demorou. Queria ter voltado antes para aproveitar, bater mais papo, dar muita risada com vocês. A experiência foi fantástica. Os feedbacks que eu recebi depois de ter participado foram, assim, fora de sério. Fiquei muito impressionado com a abrangência, com a qualidade. As pessoas falaram muito da qualidade do estúdio, do áudio também. Então, foi uma experiência extremamente gratificante em todos os aspectos. Obrigado por me receberem de volta. Ó, e tudo que é bom tem parte 2, dois. tem parte 3, acostume-se. Você foi líder de audiência. Sério, que legal. Foi. Muito Teve bom. episódio que ultrapassou 300 Nossa, views. que ótimo, que É, legal. Então a gente muito precisa caprichar legal. esse também, porque a gente Caprichar. vai ter que quebrar o recorde. E você Com certeza. tem noção que já passou um ano, Du? Um ano, quase um ano e meio. Mas foi em Janeiro janeiro. do Foi ano janeiro, passado, janeiro do é ano verdade. passado. Janeiro do ano passado. Foi O maravilhoso. tempo tá passando muito rápido, Tá. né? Voa, Tá gente, voando, tá né? voa, Então, complicado. E tudo Tem que é bom volta. volta. Exatamente. Sem Volta dúvida. e traz convidados especiais. Essa é a nossa também. novidade. Verdade. Essa é a desse nossa podcast desse ano. novidade. Exatamente. Hoje, direto da região sul do país, está aqui com a gente um CTO, programador com quase 20 anos de experiência no desenvolvimento de soluções de tecnologia de alto impacto. Ele é especialista em automação de processos, inteligência artificial, que é o que está na crista da Sem onda. A vida dúvida. nunca mais será Nunca a mais será mesma, a né? mesma. E esse é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Ele é movido pelo desafio de traduzir problemas complexos em arquiteturas eficientes e que transformam negócios. Para além dessas linhas de código todas, o nosso convidado, ele é casado há 14 anos e tem a sua maior motivação na sua família. Ele tem uma mentalidade pautada na evolução contínua, defende que nada é impossível, apenas existem desafios que vão exigir mais estudo e mais Sem dedicação para acontecerem. Quem está aqui com a gente hoje nessa telinha é o Rafael Schubert. Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Como é que se diz? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, né? Porque assim, é o primeiro convite que eu recebo para estar, mas já conheço o Eduardo Pazin já há bastante tempo. A gente teve o privilégio de trabalhar junto aí. Realmente, vocês fizeram um excelente comentário, né, do histórico profissional dele. E é impressionante. Eu tô aqui ainda tentando aprender com ele também, porque tem muita coisa pra gente aprender sempre. E agradeço o convite de vocês também. Já tinha visto alguns programas e é excelente. E vamos tentar aí discorrer um pouco sobre o assunto um pouco mais. Bora, Com porque é certeza. intenso, Bora. né? Intenso. É muito intenso. Só uma curiosidade, Schubert, que rolou aqui no estúdio. De que lugar do sul que você está? Eu tô em Itajaí, Santa Catarina. Santa É do Catarina. ladinho de Balneário. Tô a 10 minutinhos. Ai, que delícia! Adoro delícia! balneário. Difícil, né? É. Vida difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Pois é. Gente, eu deixei um fato de fora. Além de casado, você tem 2 filhos, né? Uma filhota e um filhão também. Exatamente. Como é que se diz? É basicamente o que move a gente a criar coisas e tá sempre estudando, sempre aprendendo e guiando para ser o norte da família ali, né? Ai, Exatamente. que bom. Então vamos arregaçar nossas mangas e falar de uma pauta que não tem como fugir, é a nossa realidade, impacta a nossa vida em todos os aspectos, né? Então a gente quer começar
pensando um pouco sobre essas mudanças gigantescas, né, que aconteceram com a IA generativa, com a chegada, né, de todo esse movimento, como é que vocês enxergam o impacto dessas mudanças? Schubert, quer começar? Posso falar um pouquinho aqui, né? Manda. Vamos lá, eu acho que realmente a IA, ela é, digamos, uma mudança no paradigma que a gente tinha. Se a gente for voltar um pouco no tempo, fazer uma comparação aí mais antiga, eu acho que é mais ou menos quando o Google surgiu. Antigamente precisava ir para uma biblioteca, estudar, ler livros dia e noite, para te poder fazer uma pesquisa e ver o que é útil. Aí veio o Google, mudou completamente. Agora você tinha acesso a milhares de informações em poucos cliques, né? E aí a IA vem para mudar isso de novo. Dar mais acesso a mais informação. Eu acho que isso realmente muda tudo daqui para frente. Eu acredito piamente que toda essa evolução que a gente está vendo em tecnologia, principalmente com inteligência artificial, ela vem complementar. Eu acredito que o melhor jeito de você usar é você complementar alguns skills que você, teoricamente, tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, vou falar por mim. Olhando para o nosso mercado financeiro, quando a gente for discutir produto, estrutura, gestão, é um assunto que a gente domina. Então, dá para conversar e tal. Agora, pôr isso no papel, de tal forma que as pessoas consigam entender o que você está falando, para mim é um desafio. Me falta essa porcentagemzinha da criatividade para criar alguma coisa que seja 100% absorvida e entendida para qualquer público que a gente venha falar, sim. no geral. Então, por exemplo, para mim, a IA veio complementar. Então, eu preparo o material, eu monto os prompts de acordo com o que eu preciso explicar. Então, vamos dizer que a geração da informação ela é minha, mas vamos colocar assim, o front-end da apresentação é da IA. Então, por quê? Porque ela coloca de uma forma que as pessoas seguramente... Então, vamos dizer que ela traduza o que eu quero dizer. Então, como o Schubert falou, antes no Google você fazia tudo. Hoje, com a IA generativa, você pode fazer a mesma pergunta que faria no Google, mas você pode acrescentar itens que ela já te traga uma informação mais completa, que te agilize o tempo para você ter um conjunto de informações mais robusto para você poder apresentar. Então, assim, da outra vez que eu estive aqui, a gente comentou um pouquinho, eu falei assim, é um caminho sem volta, literalmente é um caminho sem volta, elas vão ficar ainda muito mais eficientes do que elas já são, né? Eu comecei a fazer uns cursos de IA, até para conseguir falar com o Schubert. É o novo idioma. É o novo idioma e tal. Então, assim, eu fiz certificação em 15 IAs. E ainda tem outras tantas para fazer. Por quê? Porque cada uma tem uma especialidadezinha acima, mais e tal. Mas sempre com o intuito de complementar o meu trabalho. O que não pode acontecer, e muitas vezes, infelizmente, acontece, é que você transfere para a IA a responsabilidade do trabalho. E isso, eu acredito que precisa se desenvolver um pouco mais para que você não fique limitado ao que a IA pode criar para você, e não o contrário. Né? Então, eu acho que ela é uma ferramenta, né, Pazin? É. Eu acho que ela é uma ferramenta que te permite, digamos, cruzar informações mais rápido para te tomar decisões mais rápido. Mas como tu falou, eu acho que Exatamente. delegar a decisão para ela é um decisão, operacional não. enorme, né? E você sabe que eu estava aqui lembrando, né? Há quase 2 anos atrás, a gente trouxe um especialista de marketing, super entusiasta da IA. Gente, menos de 2 anos atrás. Uhum. E a gente, naquela época, só pensava na aplicabilidade dela ao marketing, à produção de conteúdo. Não tinha dimensão ainda, menos de 2 anos. Quer falar, Schubert? E eu acho que vai mudar mais, eu acho que vai mudar mais ainda, tá? Porque assim, o que eu vejo é que serviços simples, que a gente às vezes demorava tempo. Eu vou falar mais voltado para programação, que é o meu mercado, né? Mas digamos assim, aquelas coisas que você precisa tomar uma decisão rápida, ou fazer um ajuste mesmo, pegar uma coisa que já existe e, sei lá, mudar uma cor, mudar uma palavra para te poder devolver para o cliente. Antigamente você precisaria sentar, abrir o computador, abrir o documento, procurar. Tá no e-mail.
esse tipo de coisa, com a IA, a gente acaba, porque você consegue hoje pegar pelo celular e dizer, olha, pega tal arquivo, muda essa informação, gera um PDF e me devolve. E você bate o olho, ó, tá certinho, isso aqui eu precisava, encaminha pro cliente. Então, coisas que antes você levava 15, 20, 30 minutos, hoje você faz em podendo estar na rua, podendo estar em qualquer lugar, né? Exatamente. E a oferta, né, meninos? Assim, eu vou falar, eu tô engatinhando. Acho que nem engatinhando, eu tô rastejando ainda, né? Eu comecei a usar o ChatGPT há 1 ano, mais ou menos. E muito influenciada pelas crianças, né? Que foi o que nos apresentaram o Exatamente. ChatGPT. E pelo meu namorado, que é um profissional de TI, é programador, tem todas as inteligências artificiais do mundo, consegue organizar nossas viagens e entregar coisas extraordinárias de trabalho, né? Então, eu comecei ali engatinhando, né? E como é que a gente faz para escolher no meio de tanta oferta? É o Claude, é o Gemini AI, é o ChatGPT? Eu fico perdida. Perdida, Olha, de verdade. Vamos lá. Eu comecei lá no antigo Watson da IBM, né? Já as primeiras IAs que apareceram. O IBM Watson, eu acho que foi o primeiro a ser de uso comercial aberto para todo mundo, mas realmente vem evoluindo cada vez mais e muito rápido. E em relação a qual escolher, qual melhor, eu acho que o Pazinho vai concordar comigo. Cada uma serve para uma coisa diferente. Então, tu vai ter uma determinada IA que é melhor para mexer com slide, outra que é melhor para mexer com texto em geral, outra que é melhor para programação. Então, eu acho que varia muito de mercado para mercado você achar uma que, para aquele uso específico, ele tem um fit melhor. E aí acontece muito, por exemplo, aqui eu uso múltiplas. Para cada coisa diferente que eu preciso agilizar uma parte do trabalho, eu contrato uma diferente, entendeu? Tá. Bom, eu sou privilegiado, porque primeiro eu vou no meu Google pessoal, que é o Schubert. Então, que privilegiado, privilégio, hein? Então eu vou no Silvio também, primeiro, antes de qualquer coisa. Então, normalmente, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tava um processo bem embrionário de um projeto que os meninos ainda estão decidindo o que vão fazer, e envolvia a criação de site e tudo mais. A gente ia trabalhar em conjunto nesse projeto, né? Eu passando as informações, o Schubert montando, e eu precisava passar para ele uma ideia do que seria, né? Eu falei, cara, qual IA é o que você recomenda? Porque eu vou ter que criar um site para te mandar para a gente começar a trabalhar em cima. Tal. Falei, usa essa, usa aquela. Meu, no fim, usei as 3. Fiz 3 modelos, aí a gente acabou pegando uma que ficou muito legal. Mandamos, criamos o embrião do site para os meninos que iam contratar e tal. Agora eles estão se resolvendo lá. Mas, de novo, eu tenho esse privilégio. Eu pergunto para ele, né? E é como ele falou, se você vai escrever mais, seguramente você vai encontrar uma IA específica que vai te ajudar muito nos textos, na elaboração. Tem específicas que você pode fazer apresentações muito robustas, né? Você tem IAs que não são caras, porque hoje todo mundo se preocupa, putz, mas quanto eu vou ter que investir para poder usar? Elas não são caras e você vai ter um resultado super importante. Agora, ainda sobre a evolução, eu acho muito importante a gente compartilhar com as pessoas a ideia de que os gestores, os pais, os profissionais em geral, eles precisam se atualizar. Não dá para você ficar paradinho achando que você vai, vou lá e... Não. Além de você minimizar a utilização, né, você não utiliza todo o potencial que a ferramenta pode te dar, você sofre muito mais para conseguir as coisas, né? É aquela velha comparação que nós fizemos lá atrás. Você tira a carta, você está num carrinho 1.0, de repente você chega na sua garagem e tem uma Ferrari. É óbvio que é fantástico dirigir uma Ferrari, mas você tem que estar preparado. Exige exige um preparo. Exige um preparo para você dirigir uma Ferrari. Então eu acho que com a evolução que a tecnologia está mostrando para a gente que é possível, nós, até por uma boa utilização, nós precisamos nos preparar. Começar a olhar detalhes que para nós antigamente, eu tenho o meu time de TI e eles resolvem. Não. Hoje é uma coisa que ela engloba todo o processo. É o conhecimento técnico, é o conhecimento técnico do assunto, é o conhecimento técnico da tecnologia específica, porque vamos parar para pensar. E aí é aquela troca de informação que o Schubert também vai concordar comigo, porque a gente fazia isso muito na empresa, que é a seguinte, você tem que compor
um cenário para você desenvolver. Então, se as pessoas que precisam te passar a informação para que o Schubert, a equipe dele, consiga começar a batucar, o fim do dia a informação tem que ser boa, ela tem que ser completa, porque senão você começa a criar um monte de gap, um monte de buraco no processo e aí não há IA que resolva. Ou seja, ela pode preencher de forma equivocada essas lacunas também. Então, né? e aí o teu custo aumenta, teu prazo aumenta, enfim, você gera incerteza no teu cliente. Então, exige-se um trabalho de atualização das pessoas. Então, por exemplo, olhando para as crianças, para os filhos, né? Como é que os filhos estão vendo? Você mesmo falou, eu comecei a olhar por causa das crianças. Então, assim, é uma fonte inesgotável de recurso. Mas a gente precisa estar preparado para usar e, mais do que isso, influenciar positivamente quem está começando a usar. Acho que é fundamental. E não ser tão eu acrescentaria... Oi, Schubert, exato, e eu acrescentaria na palavra do Pazinho ali uma outra coisa, que é o seguinte... não só você saber fazer as perguntas, mas você ter a competência de analisar a resposta. Não aceitar tudo como se fosse uma verdade absoluta, porque a IA, ela também... vamos lá. A IA, ela é especialista em gerar texto. Muitas vezes a gente vê que o texto que ela gera tem qualidade. Agora, às vezes, a resposta que ela te deu não é verdade. Ela inventa um termo jurídico, ela inventa alguma coisa, entendeu? Inventa um lugar que não existe. Foi até um episódio engraçado. O Schubert fez um comentário muito interessante. A gente estava montando um projeto de uma instituição e num dos prompts eu pedi, eu quero um slide da nova consolidação de capital social com a nova regulamentação que saiu em novembro do ano passado, mudando completamente a regra de capital social. Ela montou uma apresentação fantástica, mas ela trouxe as informações de capital antigas. Entendeu? Então, Schubert é um excelente ponto, ou seja, a gente precisa revisar. Então, de novo, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que olhar, a gente tem que ter a curiosidade de olhar o que você já tem oficial para poder comparar com o material que sai da IA. Você sabe que eu participei de uma implantação na consultoria que eu presto serviços de uma IA para simulação de entrevistas. E a gente teve que calibrar ela à exaustão, assim, simulando, dando respostas absurdas, dando respostas coerentes, né, para treinar a capacidade dela de dar feedback, né, sobre a postura do profissional, sobre o raciocínio lógico dele. Olha, foi uma das coisas mais interessantes que eu já fiz. É um exercício de exaustão. Com certeza, eu acho que isso se preparar. E isso realmente é uma coisa que precisa ser feito. E como você falou, treinar ela para dar as respostas que você precisa. E às vezes a gente vê muito que as pessoas estão encantadas com a IA, vai lá, sai perguntando, vê a resposta e diz, olha, isso aqui, ó, tá certo aqui. Mas na prática nem sempre é isso, né? Ela pega alguma coisa atualizada, inventa e por aí vai. Então, a gente se preparar e estudar para ter o pensamento crítico de saber quando a resposta é válida e vai trazer realmente algum valor para o que eu tô fazendo. Sem dúvida. E outro exemplo engraçado, né, do dia a dia. Eu faço um curso, né, toda quarta-feira, que não tem nada a ver com inteligência artificial, nada a ver com RH. É um curso de espiritualidade, né? E aí, eles distribuem tarefas pra gente, né? Ah, você vai fazer uma oração, você vai fazer uma análise, né, de um capítulo. E eu rezava pra eu nunca ter que fazer uma oração assim ao vivo, a queima-roupa, né? E aí eu ouvia as pessoas e eu falava, gente, que poético, que coisa linda, eu sou incapaz de produzir uma coisa dessa. Até que um belo dia chegou a minha vez. Aí eu falei, não é possível. Falei, não é possível, eu não tô... Eu fui pro chat. E ele fez. Expliquei o contexto. Aí, daquele momento em diante, pro chat, eu virei a pessoa espiritualizada, a pessoa zen, né? A pessoa cheia... E ficou bonita, ficou legal a minha oração, a minha prece, né? Mas a gente não vive mais sem, né? Não. Eu lembro que eu tive isso com o Waze. Eu falava assim, eu me recuso a deixar o meu celular me guiar, me levar para um lugar X. Eu não chego em lugar nenhum hoje sem o Waze. Se bobear, eu não chego na casa dela.
É uma coisa que a gente adere para o nosso dia a dia. Recentemente, minha filha precisava fazer um trabalho. Minha filha tem 10 anos. E eu falei, ai, filha, eu não consigo. Eu falei, eu não consigo tirar isso aqui do papel. Ai, falei, vai lá no chat GPT. Ela, com 10 anos, virou para mim e falou assim, agora tudo é chat GPT. Agora é tudo IA. Eu falei, mas é a evolução. É o que a gente tem agora, né? E eu acredito piamente que isso complementa uma série de coisas que a gente precisa fazer, porque a informação ela vem muito pronta. Né? De novo, lógico, a gente tem que conferir, tem que ter certeza que as coisas estão corretas, mas ela vem muito pronta e ela agiliza e te possibilita fazer outras coisas em paralelo, enquanto ela está trabalhando para você, enfim. Então, é um ganho. Eu não tenho dúvida que é um ganho. Eu acredito piamente que indústrias, empresas, mercado financeiro, profissionais liberais, eles precisam usar. Porque, querendo ou não, imagina que você, por exemplo, você monta uma consultoria e até mesmo por controle de custos, você não vai poder contratar um advogado, você não vai poder... De novo, isso não isenta a participação destes profissionais no processo. Mas a IA, ela pode te ajudar a preparar um material para que você traga esses profissionais para corrigir, para validar, entendeu? Então, é um processo que a gente precisa se habituar e se adaptar a utilizar o máximo possível, mas da forma correta. Literalmente da forma correta. Pegando esse gancho que você falou das profissões, vocês acreditam que a IA ela vai potencializar ou ela vai substituir? Vocês acham que vão ter profissões aí que vão desaparecer por conta da IA? Olha, eu acredito que ela vai potencializar, né? E se a gente fosse fazer uma comparação, imagina o seguinte: imagina que a pessoa ela quer pintar a casa dela, não entende nada de pintura, ela compra tinta, assiste vídeo no YouTube, igual todo mundo faz hoje em dia, né? Vai ver um vídeo no YouTube, beleza, vou pintar a parede aqui, compra tinta, rolinho, vai lá e pinta. Com certeza não vai ficar tão bom quanto um pintor profissional. Talvez fique aceitável. Exatamente. Agora imagina assim, né, que ela pegue e compre agora uma pistola de pintura, que é excelente, é uma ferramenta maravilhosa. Ela vai terminar em minutos, mas vai continuar fazendo um serviço mais ou menos como ela faria sem a pistola de pintura. Sim. Eu acho que a IA, ela é igualzinha. O mal profissional, ele vai continuar sendo um mal profissional agora mais rápido, fazendo coisas medíocres, e o bom profissional eu vejo que ele vai conseguir entregar valor muito mais rápido, porque às vezes ele precisa cruzar uma informação que ele já sabe que ele tem, ou ele precisa pegar um resumo de um relatório que ele vai usar numa apresentação de venda, alguma coisa do tipo, ele pega a IA, ele joga aquele relatório, pega o resumo, ele sabe como usar aquilo para entregar realmente a informação que ele precisa. Então, eu vejo que a IA ela vai potencializar a entrega de valor dos profissionais. E, em relação à substituição de profissões, né, já dando gancho ali, eu acho que aquelas profissões que se limitam a pegar dado de um lado e botar para o outro, as coisas que podem ser automatizadas, eu acho que isso tende a diminuir cada vez mais. A IA ela vai acabar com isso cada vez mais. E vai sobrar aquelas profissões em que você tem que analisar. Você tem que ter um pensamento crítico para saber se esse dado ele é relevante, se ele está certo ou não está certo, e assim por diante. Ou seja, não é só apertar botão que vai te transformar num profissional... Eu vou um pouco mais longe. Não é a IA que... Porque está todo mundo falando, agora com a IA todo mundo vai perder emprego. Não é a IA. Vamos nos lembrar que já há 5, 10 anos, nós estamos... a gente está vivenciando uma situação que processos de automação, eles substituíram algumas posições. Então vamos pensar, existe uma grande marca automotiva maravilhosa, que normalmente os carros tinham um alvo no capô. Então assim, na fábrica desses caras é um mecânico por carro. Por quê? Porque ele tem os robôs que o ajudam, mas ele tá ali, ele tá apertando, ele tá olhando, ele tá vendo o centímetro do negócio e tal. Então, este processo de automação para ganho, ele já existe há muito tempo, ele não chegou com ele já estava aqui antes. O que eu acho assim, eu concordo com o Schubert, ela potencializa o profissional que está disposto a se adaptar, isso é muito importante, porque senão é o que ele falou, você não vai fazer um trabalho bem feito e você vai usar a IA muito mal. Então é um perde-perde, não é um ganha-ganha, é um perde-perde. Exatamente. É um perde-perde.
Agora, eu prefiro olhar de um outro jeito. Justamente voltando para o emprego, que é o seguinte, o que é melhor? Você ter uma equipe enxuta de especialistas, como hoje a maioria das empresas está tentando montar, e ter uma tecnologia que supra todo o trabalho que não exige intelecto, para que essas pessoas foquem efetivamente no que precisa, e essa tecnologia faça toda a periferia, ou você automatizar todo o processo, não ter os especialistas, e de repente você começa a ter perda de conhecimento, perda de performance, atendimento a cliente, essas coisas. Eu seguramente prefiro a primeira opção. Você sabe bem, nós fizemos isso numa instituição, você vai lembrar, nós fizemos isso e o ganho foi, as pessoas se sentiram motivadas porque elas foram parte do processo de criação, nenhuma demissão aconteceu, só que a automação que foi criada naquela época, eu estou falando de 2017, são quase 10 anos, lá em 2017, a automação que foi criada, ela fez com que mais receita fosse gerada na geração do negócio, porque independente se fossem 1, 2, 10 ou 1000, o trabalho era o mesmo porque era um robô que estava fazendo. Mas os analistas, os gerentes, eles estavam olhando a estruturação, eles estavam atendendo o cliente, eles estavam olhando que o processo todo estava fluindo corretamente dentro da automação. Existia uma equipe de tecnologia que foi super parceira para que a gente, na época, pudesse desenvolver, que monitorava todo esse processo. Então, aí foi um ganha-ganha. Entendeu? Aí, você está liberando o potencial exatamente, estratégico das pessoas. Então, né? Esse ponto para mim é fundamental. Então, eu acredito piamente que você vai ter empresas mais sofisticadas tecnologicamente, instituições financeiras mais sofisticadas tecnologicamente, mas, acima de tudo, equipes, vamos dizer assim, robozinhos e pessoas trabalhando no que elas realmente precisam focar e são boas. Entendeu? Então, eu acho que potencializa sim. Eu acho que, infelizmente, nós sabemos que, infelizmente, vários profissionais do mercado, independente do nível e da idade, eles preferem uma carreira mais consolidada num determinado setor, num determinado pedacinho do que a multitarefa, né? Então, estas pessoas talvez possam vir no tempo a ter algum problema. São mais impactadas. Porque, querendo ou não, é um processo que você precisa se atualizar para poder liderar, e outra, você vai liderar pessoas que vão fazer isso. Então, você precisa estar preparado para isso também, né? Gente, essa conversa tá que tá. Eu acho que eu quero congelar aqui. Dar aquela paradinha estratégica. Mas a gente pode respirar. Sim, pode tomar uma aguinha. Tomem uma pra gente dar continuidade aqui. Que quarta-feira, Fechado. ao 12h30, a gente vai continuar falando do impacto de tudo isso na nossa vida profissional. É que vida é vida, né, gente? Não dá pra separar a vida pessoal. Não tem como. Não dá. O impacto na nossa vida. Não dá mais. Então, fiquem ligadinhos que quarta, às 12h30, estamos de volta.